Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais uma live em formato de bate-papo. Obrigado para quem está aqui comigo. De novo, eu quero sempre poder contribuir muito para que você tenha uma lavanderia de sucesso e perene durante o tempo, né? E para quem está no YouTube vendo esse vídeo, eu informo que essa é uma live feita diretamente pelo Zoom, todas as terças-feiras às 15 horas. Então, se você quer participar comigo ao vivo, o link da inscrição vai estar na legenda desse vídeo. É só clicar lá, fazer a inscrição, entrar no grupo de WhatsApp, que é por lá que eu mando o link dessa live aqui no Zoom. Como vai funcionar, né? Vou discorrer sobre um assunto e no final a gente abre aí para perguntas e respostas, tá? Pode abrir a câmera se quiser. Lembrando que essa live vai ser postada lá no YouTube, né? Então abre a câmera com consentimento disso. Se não, manda só pergunta no chat, ali eu vou lendo e vou respondendo, tudo mais. Beleza? Bom, eu sou o Gilmanarim e aqui nesse canal e nesse bate-papo eu transformo empreendedores em proprietários de negócios lucrativos. Esse é o meu intuito. O nosso foco atual, aqui o meu foco atual nesse negócio é lavanderia de autoatendimento, porque de fato ele é um negócio que está em ascensão e gerando um resultado e uma sanidade mental muito grande, porque ele te dá uma liberdade de tempo, inclusive para conciliar com outras rendas. Eu empreendo também com a Vida Livre, inclusive eu sou franqueado da Vida Livre, é um negócio sensacional. Eu entrei nesse processo da Bi bem no início, onde ela era apenas uma ideia, hoje ela está em mais de 190 cidades aí pelo país. E também tem um mercado de bairro. Quando eu comparo as gestões, né, mercado com a Bi já é um nível bem diferente de gestão. Eu não me preocupo com produtos, enfim, com fluxo de caixa tão grande, apesar de que hoje na Bi acaba exigindo um pouquinho por conta de umas grandes contas. Mas nem se compara a nível de, sei lá, 4 mil itens que a gente tem na loja, né? E daí eu comparo de novo com lavanderia de atendimento, nossa, eu vejo como eu escalei, assim, eu tenho subido essa escada de gestão facilitada quando se trata de negócio autoatendimento, o que é muito bacana. Então, pretendo não parar só na lavanderia, pretendo buscar, sim, outros mercados, inclusive estou buscando outros mercados no nível de autoatendimento, e quem sabe em breve a gente vai ter novidade no canal e em todo o conteúdo que a gente vem trabalhando. E espero com certeza contar com vocês que já está comigo nessa jornada aí. Com certeza vocês vão ser privilegiados quando a gente tiver qualquer novidade. No bate-papo passado, inclusive o vídeo ele já está postado no canal, a gente conversou sobre estrutura física, né? Que o ponto precisa ter antes mesmo da montagem. E como tudo isso funciona na prática dentro de uma operação de lavanderia de atendimento, inclusive ali com dicas de qual ordem seguir em todo o processo de montagem, e tenho certeza que só com aquele vídeo, com aquele conteúdo que a gente trouxe, já consegue montar uma operação com mais tranquilidade, assim. Eu não tive essa oportunidade de ter esse nível de conteúdo antes da minha primeira montagem, então passei por algumas dores de cabeça aí, que é o que a gente tem buscado já evitar. E o objetivo da live de hoje é mostrar como escolher os melhores produtos para uso em uma lavanderia de atendimento. Entender aí também qual é o papel das bombas dosadoras, né, automáticas e como que elas influenciam no custo por lavagem, na fidelização, na padronização e, consequentemente, na experiência do cliente na operação, né? O que faz muita diferença e o que eu mais ouço dos clientes é isso. Pá, parei de ir lá em tal lugar porque hora era assim, hora era assado e tudo mais. Então, é fundamental para que uma lavanderia de autoatendimento ela seja perene, ela dure no mercado, que tenha alguns cuidados, né? Eu bato bastante nisso porque, infelizmente, muitas lavanderias não têm o mínimo de cuidado. Simplesmente colocaram lá e seja o que Deus quiser, né? Então vamos lá. Qual que é a interferência dos produtos, dos dosadores, né, em toda a cadeia com os clientes? A gente vai entender todo esse processo para que fique claro que às vezes economizar onde impacta ali diretamente no cliente não é o caminho. Por exemplo, vamos citar aqui uma hamburgueria. Vamos supor que tu é cliente de uma hamburgueria, tá acostumado com uma hamburgueria, porque tu conhece a carne que eles utilizam, tu já está habituado com aquela carne, com aquele nível de qualidade, de produto, né? E o cara decide mudar a carne do negócio. Eu vivi isso. Meus primos tiveram uma hamburgueria que foi uma das maiores hamburguerias da cidade durante um período. E infelizmente acabaram caindo nessa cilada com o tempo e perderam muito qualidade. Perdendo qualidade, e acabaram fechando o negócio. Então, se coloca no papel como cliente, né? Tu tá acostumado com um padrão de hambúrguer, de produto, e um pedido que tu faz, tu sente a diferença na qualidade. Eventualmente, tu vai pedir mais uma vez, vai entender o processo,
Talvez na terceira vez que tu pedir e tiver aquela qualidade, tu já não vai mais continuar com aquela hamburgueria. O mesmo acontece com pizza, né? E o mesmo acontece com lavanderia. Então, se o cliente ele está habituado a uma situação de produto, de dosagem de produto, de cheiro na roupa ou de processo de lavagem como um todo, às vezes a gente cai na tentação de que eu vou diminuir um pouquinho a dosagem aqui, vou talvez mudar um produtinho aqui, vou dar uma misturadinha. Acontece, tá? Tô falando, mas acontece. E o cliente no final passa a perder aquela recorrência daquele cliente. Então, da mesma maneira que acontece com hamburguerias e tal, tenho certeza que em muitos casos você já deve ter falado, né? Pô, só não perde a qualidade, só não perde a qualidade, só não perde a qualidade. E o cara vai lá e muda a qualidade e tu passa a não virar mais cliente dele. Então, o mesmo acontece com a lavanderia. Então, é muito importante esse processo de padronização da lavagem, do cheiro e tudo mais. E daí também é um desafio para nós, quanto proprietários de lavanderia, manter esse padrão, né? A nível de cuidado que a gente precisa, a nível de qualidade de produto também. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, sempre atento na área técnica para eventuais problemas. Então, assim, se porventura a gente muda a dosagem ali para menos, querendo economizar, ou até mesmo muda o produto querendo economizar, isso precisa ter muito, 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 muito cuidado. Para vocês terem noção, eu trabalho nas operações com um finalizador. Então a gente utiliza lá um finalizador, uma certa dosagem, que nada mais é do que o próprio amaciante numa dosagem intermediária ali para a gente finalizar a roupa do cliente. Por quê? Qual é a lógica da gente fazer isso, né? Tem o cliente que ele gosta de um cheiro muito acentuado. Só que se eu largar isso tudo lá na roupa, às vezes eu vou gastar muito produto e não ainda assim não vai dar um cheiro tão acentuado que o cliente quer. Porque são N fatores que podem interferir se vai pegar aquele cheiro, o cheiro do produto que eu coloquei lá na dosagem. Então a gente tem uma dosagem intermediária lá, para quê? Para aquele cliente que não gosta também do cheiro muito acentuado, ele ainda vai se sentir confortável com aquele cenário. E daí a gente tem um finalizador que a gente oferece para o cliente a possibilidade dele acentuar o cheiro. Então ele consegue, depois da secagem ou durante o processo de secagem, dar umas borrifadas lá no produto e aquilo vai acentuar o cheiro na roupa daquele cliente. E teve uma vez que a gente, cara, vamos mudar o finalizador, vamos pegar um outro finalizador que não é o mesmo, um finalizador profissional, que é para esse fim mesmo e vamos utilizar na lavanderia, porque é mais barato e tudo mais. A gente testou isso. Deu 2 semanas, os clientes começaram a berrar. Ah, não tá legal esse cheiro, esse não é o mesmo produto, tá diferente, não tá tendo o mesmo impacto, quando eu chego em casa já não tá mais com o cheiro que eu quero, não sei o quê. Então, assim, qualquer mudança a nível de olfato ali para o cliente, de experiência de cheiro para o cliente, vai causar um impacto imediato. Porque o cliente ele está acostumado com aquela situação. Então a gente tem que ter bastante atenção quanto a isso. Então, o produto certo, né, na dosagem certa, do jeito certo, ele vai interferir na fidelidade daquele cliente específico. Inclusive no finalizador, como eu falei, que a gente só fez uma alteraçãozinha ali para testar e já deu BO. Cara, quem tem lavanderia, ou quem montar uma lavanderia, não deixe de usar esse finalizador. Os clientes, eles amam, assim, esse finalizador na roupa, tá? E daí tu consegue não agradar, né, a todos, mas tu consegue ao menos conseguir conciliar, equilibrar o cara que quer muito cheiro e o cara que não quer muito cheiro, né, com esse finalizador. Então é muito importante isso na lavanderia. Tem clientes que vêm na nossa operação por conta do finalizador, por incrível que pareça. Então o intuito hoje é que você entender, né, e eu nem tô ganhando nada por isso, para falar um pouco dos produtos que a gente usa e como que isso interfere em toda a cadeia, bem como sobre a importância da dosadora ali em todo o processo, né? Então, primeiro ponto. Vamos começar com produtos domésticos versus concentrados e superconcentrados. Os produtos domésticos, é esse que a gente encontra em um mercado qualquer aí, né? Eles são, às vezes, mais baratos, eles são muito mais fáceis de encontrar, porém, eles vão ter pouco rendimento, então tu vai ter que usar mais daquele produto, vai forçar mais a dosadora, também vai, além de forçar mais a dosadora, às vezes não vai ter o mesmo resultado final, né? Então acaba sendo muito variável o resultado por conta da qualidade do produto, né? E com isso acaba sendo muito difícil para padronizar uma qualidade no volume como um todo. Então, assim.
Existe a possibilidade? Existe, de usar um produto comercial. Porém, tem que ter ciência dessas situações, né? E que vai ser muito difícil tu conseguir ter um padrão, tanto no serviço quanto de produto mesmo dispensado lá no, nas roupas. Os concentrados da linha profissional, né? Eles têm um rendimento maior que o doméstico, porém, geralmente esses produtos, eles dependem de uma promoção para ser viável ou não na operação. Eu quero testar, tá? Eu tô com um galão lá, inclusive, da linha profissional, de homo, do concentrado, não do super concentrado. Eu quero testar ele na minha operação. Quanto a nível de produto, ele é o mesmo. Só que eu vou ter que ter uma dosagem muito maior para conseguir fazer com que tenha o mesmo rendimento, né? Então, qual é o problema disso que a gente já enxergou? Que nem sempre, pelo preço de mercado, eu vou ter esse valor proporcional. Então é muito variável isso. A não ser que eu encontre uma promoção, compre uma cacetada lá de produto, para daí eu conseguir manter um padrão, né? E eu também vou ter que alinhar isso à dosagem e o enchimento de galão, porque são galãozinhos de 7 litros, tem que ir lá encher, ficar enchendo os grandes, os de 20, né, para gerar menos força de trabalho ali, mas vai dar uma nova força de trabalho. Então, será que vai ser bacana isso durante o ano? Né? Se eu fizer uma conta fria, a gente já fez isso. Se eu pegar lá a quantidade que eu usei de Omo, por exemplo, do super concentrado, vezes a quantidade que eu usaria aqui do super concentrado, né? Da quantidade que eu teria que usar desculpa, gente, aqui do super concentrado, versus a quantidade do concentrado. Eu teria uma economia, se eu conseguisse, aquele preço que estava naquela vez, eu teria uma economia no ano de R$ 6.000. Só que isso durou uma semana. Na outra semana o preço já estava outro e tudo mais. Então, assim, eu teria que. Olha a quantidade que eu teria que comprar de galão de 7 litros para durar um ano, para eu conseguir ter essa economia real. E ainda assim gerar uma força de trabalho maior, eu tenho que preencher os galões com mais frequência e tudo mais. E daí, uns custos invisíveis que tem nessa situação é a questão da dosagem, né? Eu acabo forçando mais a dosadora, porque ela vai ter que ficar mais tempo girando para poder dosar o que eu quero lá no dispensador da lavadora. Então, daí essa situação eu não consigo medir. Agora, essa do dinheiro investido ali na hora, sim. Então, eu não consigo ter uma padronização para isso. É um pouco mais difícil, né? Os superconcentrados, eles têm um altíssimo rendimento por ml. Eles é o mais ideal para as dosadoras, porque ele força menos a dosadora, isso aumenta a quantidade, a vida útil, né, da dosadora, sem dúvida nenhuma. Obviamente que isso é um custo invisível, que é difícil a gente medir exatamente, mas é óbvio, né? Quanto mais se usa, mais se gasta. Quanto mais se gasta, mais desgaste, mais manutenção. Um super concentrado, eu consigo ter um controle melhor do custo de lavagem. Ele é mais previsível, porque ele tem pouca oscilação de preço no mercado. E com isso acaba deixando o resultado também mais consistente na roupa. É, falar de marca, né? Aqui entra um ponto, que até hoje eu estava levantando isso, tá? Uma colinha aqui. Eu trabalho com a linha Unilever, porque tem um peso da marca. Não adianta. Tem um peso de home comfort. Ainda mais que a gente está iniciando esse processo de construção de cultura, assim, para utilizar lavanderia de alto rendimento. Então, quando a gente se posiciona como home comfort, já é um produto conhecido por todo mundo, né? Basicamente. Por todo mundo é demais, né? Mas é conhecido pela grande maioria das pessoas. Então, existe um peso da marca, sem dúvida nenhuma. Existe uma tecnologia no produto que ela, por exemplo, o Comfort, ele tem eles chamam, não é nanotecnologia, me fugiu agora, mas é uma tecnologia, microtecnologia de bolinhas, que ficam na roupa. Então, assim, 3 dias depois, às vezes o cliente vai no guarda-roupa, pega a roupa para usar, quando ele coloca no corpo, é como se espremesse aquelas bolinhas e exala novamente o cheiro da roupa lavada lá, que é o famoso cheiro de roupa de lavanderia. Sem contar a maciez, né? Então, existe uma tecnologia embutida nesses produtos que acabam proporcionando esse tipo de experiência e faz com que o cliente queira sempre voltar. Agora, são insubstituíveis? Daí também não dá para dizer que são insubstituíveis. Hoje tem um peso muito grande, porque está tendo essa mudança de cultura na população de utilizar a lavanderia de atendimento e ter essa experiência de usar roupas de lavanderia. Porém, fiz as contas aqui, teve um aumento absurdo no Unilever. Aumentou 15% o produto. Por exemplo, eu pagava 591,50 no Comfort de 20 litros. A última vez que eu paguei,
Agora foi 683,43 porque eu comprei uma quantidade considerável para eu conseguir um preço melhor. Que eu não tinha sido avisado do aumento e briguei e tal. Senão o preço seria 796 e pouco. Tem um aumento de mais de 15%. É um aumento muito grande. Mas por que isso? Aumentou muito o número de lavanderias, a produção de oferta e demanda, né? Daí aumentou muito a produção deles lá, tem gente querendo comprar, e eles botaram o preço lá para cima mesmo. Até às vezes para investir lá no negócio, para mais produção, enfim. Mas isso com o tempo, se a Unilever também não se atentar a algumas coisas, pode ser um prejudicial. Por quê? O processo de lavanderia de atendimento, ele nada mais é do que uma democratização do mercado com acesso às lavanderias. O que antes era só para classe A e B, as lavanderias convencionais, e eventualmente classe C mandava um edredom ou outro para lavar, agora a gente passou a oferecer isso para classe C e classe D. Só que necessariamente as lavanderias de atendimento elas vão precisar ter um ticket médio baixo. Só que para ter um ticket médio baixo, algumas coisas tem que equalizar. Uma delas são os produtos. Então, se a Unilever simplesmente só empurrar, empurrar por empurrar aumentos, logo, logo vai começar uma substituição, né, de produtos. Mas por quê? Porque daí a mudança de cultura já vai ter acontecido, então o pessoal já vai ter se habituado ao processo de lavanderia, e daí depois é mais fácil só uma alteração de cheiro e tudo mais, porque daí já confia, já acredita, já sabe como funciona, entende? Então, esses aumentos, se a Unilever também não cuidar, vai começar a ter essa mudança de produto, né? Tendo em vista aí que até hoje na Europa e nos Estados Unidos, cara, com moedinhas lá, tu consegue lavar suas roupas, né? Então, precisa necessariamente ser sempre um ticket baixo, para poder a galera realmente utilizar. Então, essa vai ser um dos desafios, conforme do jeito que tá nosso Brasilzão aí, né? As coisas acontecendo, vai ser um dos desafios para os próximos anos. O Omo, por exemplo, teve um aumento aí de 13%. Daí, se eu pegar isso em ml utilizado, para ver o quanto isso impacta na minha operação, por exemplo, eu passei de um custo de 1,33 para o custo de 1,79 no Comfort. Tive um aumento aí de 33%. Então, o Omo eu passei de 1,07 para 1,21, teve um aumento de 16%. Quanto isso impacta, né? Por exemplo, em 1.000 ciclos. Em 1.000 ciclos é R$ 580. Vamos supor que eu faço 1.000 ciclos mês. É R$ 6.960 no ano. Se eu pago um aluguel lá de R$ 1.800, são 4 meses quase de aluguel em um simples aumentinho que teve. Então, né, a gente começa, opa, peraí, né? Eu também não posso, infelizmente, só jogar lá pro cliente, vou subir, copo 17,50, vou cobrar 18. Né? Calma, não dá para ser assim, né? Que cliente, qual a experiência que o cliente vai estar tendo a mais na operação ali que justifique esse aumento? Por exemplo, né? Na minha operação na 01, a gente pretende ano que vem colocar mais secadoras. E daí sim, secadoras e acesso 24 horas. A gente vai colocar nela. Daí sim vai justificar um aumento. Mas um aumento também pequeno, 50 centavos talvez no máximo. Entende? Que daí, beleza, tô aumentando 50 centavos, mas eu tô oferecendo mais duas secadoras pro cliente, tô oferecendo para ele agora extensão de horário, agora eu fico 24 horas com segurança, ele vai poder acessar minha lavanderia lá com Face ID e tal, e tal, e tal. Tem que sempre ir ponderando isso, né? Então, o custo do produto por ciclo, em média, o que eu pagava era 2,42. Vai passar a 3 com esse aumento. Teve um aumento aí de basicamente 25%. Então, olha o impacto disso na operação se a gente pegar e considerar ano, né? Foi só uns centavinhos, não dá nada. Mas, cara, quantos ciclos que eu faço no ano? Quanto que isso vai impactar no ano no meu negócio? Então, obviamente que esse custo depende muito da dosagem que você vai usar na sua operação e do custo do produto na sua região, que também muda. Né? Minha região é um valor, às vezes a tua vai ser outro por conta de frete e tudo mais. E é muito sensível essa situação de aumento. Então, assim, para manter uma previsibilidade mais real de custo e uma qualidade padronizada no processo de lavagem, né? E para dar uma boa impressão ali na operação, eu uso sempre o super concentrado, alinhado aí com a dosagem certa, na dosadora, me dando mais previsibilidade de preço. E com isso eu consigo ter um padrão na operação e não causa nenhuma surpresa ruim com o cliente na ponta em nenhum momento. Beleza? Segundo ponto, né? Vamos lá. Falando um pouco de produto, né? O como isso impacta e quais os cuidados que a gente tem e o porquê do super concentrado, no meu ponto de vista. E agora o segundo ponto é sobre as dosadoras, né? Na prática, como que funciona? A dosadora, basicamente, ela é o cérebro invisível da lavanderia.
Se ela não funcionar, ou se ela funcionar mais ou menos, vai impactar diretamente no resultado final e no estado de contentamento do cliente, imediato. E nada mais é a dosadora do que uma bomba que fica anexada à máquina ou a um suporte, que ela injeta automaticamente o sabão, o amaciante, o alvejante, caso você venha a utilizar, no momento certo, na hora certa do ciclo e na quantidade certa. Quais os problemas que eu já vi em lavanderias sobre as dosadoras? Eu já entrei em várias lavanderias, em várias técnicas de lavanderias, que a pessoa simplesmente colocou a lavanderia lá, olhar para a área técnica ali onde estão os dosadores, porque o que acontece? Vai uma. Tem o galão de produto, dentro vai uma mangueira, geralmente na mangueira a gente coloca uma válvula, uma válvula de pé de válvula, válvula de pé, engatada nessa mangueirinha. O que que essa válvula faz? Uma vez que subiu o produto da mangueira, ela não deixa o produto voltar. Isso melhora também na força da dosagem ali e entrar ar nessa parte entre a válvula de pé e a dosadora. Então, geralmente é assim. Junto na válvula de pé vai um pezinho para manter ela lá embaixo. Se caso não tenha um pezinho, a gente coloca um cano de PVC ali no meio só para manter a válvula de pé lá no fundo do galão, certo? Então, ela passa pelo elastiquezinho da dosadora e entra na máquina. Em todo esse processo, já cansei de ver em lavanderias com ar, principalmente do lado que sai do galão e entra na dosadora. Quando tem ar aqui nesse processo, ou quando entra ar nesse processo, imediatamente para de ir produto para dentro da dosadora. Só parece que está indo, mas não está indo. Então é um cuidado que precisa ter sobre esse ar que fica ali instaurado. E poucas lavanderias cuidam disso. Já cansei de ver situações com ar ali e daí acaba não indo o produto lá. Então é um cuidado que precisa ter com as dosadoras diário. Dá uma olhadinha na técnica lá, ver se está tudo bem, se não está com ar, se não está com nada. A partir do momento que o cliente reclamou, vai lá dar uma olhada, porque pode ter algum BO lá acontecendo. Então a dosadora ela é uma parte que vai, como eu falei, conectada na lavadora com uma mangueira, né? Que daí essa mangueirinha, quando ela sai do tambor, entra no dosador, sai na mangueirinha e vai lá num tubinho que leva lá no dispensador dentro da máquina. Lá naquele dispensadorzinho da lavadora, como se estivesse abrindo ali e colocando os produtos lá na frente naquela caixinha. É ali que vai cair o produto, esses produtos, que vai lá para a lavadora para fazer o processo. E tudo isso é controlado com pulsos energéticos que estabelece ali a quantidade desejada, né? Então essas dosadoras, elas têm vários tipos, né? Algumas elas, algumas conseguem calibrar o tempo de dosagem direto pela máquina. Por exemplo, eu coloco lá na máquina que eu quero X segundos de dosagem. Então a máquina, quando chega no momento ali do ciclo de mandar a dosagem, ela vai mandar um comando por aquele tempo que eu configurei na máquina. Ah, eu configurei lá 10 segundos, ela vai ficar lá 10 segundos rodando o dosador para jogar o produto para dentro da lavadora. E daí, obviamente, a dosagem eu preciso fazer essa aferição antes, né? A quantos ml por segundo vai? Ah, vai X ml por segundo. Eu quero X ml de produto. Quantos segundos eu preciso, então? Daí a gente configura isso lá na máquina para fazer o processo acontecer. E outro exemplo é pelo tempo do dosador. Então eu configuro lá na máquina só um pulso ou dois pulsos, depende da dosadora, para mandar o comando para a dosadora e daí a dosadora passa a rodar pelo tempo que eu determinei lá na dosadora. Então tem essas duas situações quanto a dosadoras. E tem dosadoras, eu vou validar elas ainda, não validei, que elas são controladas aí via aplicativo, que elas têm um tempo programado por app no dosador. O que é muito bacana, porque daí tu consegue garantir uma qualidade ainda melhor para o cliente, um padrão ainda melhor para o cliente, porque tu consegue ter acesso em tempo real como está sendo a dosagem daquele dosador específico. Então, a depender da máquina que você vai usar na operação, pode influenciar como que vai ser instalado o dosador para a sua necessidade. E a vantagem, obviamente, do dosador automático é que ele, sempre bem calibrado aí, vai ter uma padronização de lavagem e, com certeza, com uma lavagem bem padronizada, uma lavagem sempre do mesmo jeito para o cliente, isso vai dar uma previsibilidade para o cliente, como que vai estar as roupas deles, e também para o bolso, enquanto está sendo gasto ali de ml para o produto, porque ainda mais com o aumento desse aí que teve, vai impactar diretamente no custo. Então, assim, quais os cuidados que a gente precisa ter com a dosadora? Eventualmente, essa dosadora de aplicativo, ela não utiliza Celastic.
que é o que mais dá problema hoje em dosadoras. Não é que dá problema, é que precisa ter um cuidado. Ter uma previsibilidade de troca e tudo mais, são esse elastic, que é uma borrachinha que fica ali na roldanazinha. Vamos supor, aqui tem uma roldanazinha, aqui fica uma borrachinha, que ela vai espremendo e vai jogando o produto, vai espremendo e jogando o produto. Esse elastic, ele sofre um desgaste. O do amaciante, ele fica bem elástico, assim, bem frouxo, então começa a ir muito produto. E o do Omo, do sabão, fica bem duro por conta da química do produto. E daí acaba em bem pouquinho produto. Então, tem que ter uma troca constante disso e uma graxa, né? Que se coloca também nessa rodanazinha. Pouquíssima graxa, tem uma galera que soca de graxa lá, né? Quando vê, estraga o dosador. É só um golinho e nada mais, não precisa estar sempre repondo ali. É trocar o elastic e um pouquinho de graxa. Trocar o elastic e um pouquinho de graxa. Fechou, gente? Então, galera, hoje o bate-papo foi até que acabamos se estendendo um pouquinho. Mas era isso que eu tinha para conversar hoje, para trazer um pouco mais de consciência do que o produto impacta e como ele é na operação, né? Bem como sobre o cuidado com a dosadora, a dosagem ali para manter um cuidado. Tendo isso aí, a tua lavanderia, sem dúvida nenhuma, vai estar na frente de muitas e muitas por aí. Eu já vi cada coisa que só por Deus. No episódio que vem, a gente vai falar sobre vários cenários de investimento, né? Será que dá para montar com 80 mil, com 100 mil? Como é que seria montar com 80? Como é que seria montar com 100? Será que é possível? Será que não é? O que que embute, o que que não embute nisso? E tudo mais. Isso a gente vai conversar na terça-feira que vem. Então você que está aqui comigo, né? Eu vou abrir aí para perguntas e respostas, para a gente trocar uma ideia. E para quem está no YouTube, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal aí para ficar por dentro de tudo que rola no mundo das lavanderias de atendimento. E se você quer participar comigo aqui, ao vivo, o link da descrição vai estar na legenda desse vídeo. É só clicar lá, se inscrever, entrar no grupo de WhatsApp. Entrar no grupo de WhatsApp, eu mando o link desse bate-papo aqui todas as terças-feiras, às 15 horas. E de novo, vou repetir uma coisa que eu tenho falado em todos os vídeos, que não é só sobre ter uma lavanderia, é sobre ter algo que nos dê liberdade. E com lavanderia, isso é possível conciliar com outros projetos, é possível conciliar com tempo para a família, com tempo para si mesmo. Então, é um negócio muito bacana de se envolver e de empreender. Inclusive, com gestão muito facilitada, pode ser uma porta de entrada muito grande aí para quem está querendo empreender. Fechou? Vou abrir agora aí para esse bate-papo. Acho que quem foi que falou antes, gente? Pode, se Sou quiser eu. abrir aí. Deixa eu ver como é que é o teu nome? Sullivan Pacheco. Sullivan. Tudo bom, Sullivan? Na paz, graças a Deus, cara. Você já viu falar sobre aquelas pastilhas que a gente coloca na máquina? Existe um produto que são pastilhas, é como se fosse dentro da linha da cafeteria, tem as cápsulas, né? Sim, Vai começar a surgir agora as cápsulas para poder, em vez de ter o dosador, já que foi o assunto de hoje, sim. vai chegar aí cápsulas para você colocar a quantidade suficiente para poder lavar as roupas. Você já viu falar? Já ouvi falar, mas não ouvi falar para autoatendimento, né? Aham. Porque daí mudaria completamente o sistema de introdução dessas cápsulas dentro da máquina no autoatendimento, Sim. né? Então, nunca usei, não validei também, não sei como funciona, não sei a qualidade de um produto desse, né? Uhum. Mas já ouvi falar que tem para uso doméstico. Agora, para autoatendimento, juntamente com um dosador que faça isso de forma automatizada, eu não tenho conhecimento. Hoje o dosador ele dura o quê? 2 meses? O Então, produto? depende Ah, da quantidade de ciclos, né? Eu tenho sim, operação que eu tenho que trocar a cada 20 dias, tem operação que dura 2 meses, daí depende, entendi. né? Porque Uhum. é inteiramente proporcional, né? A Sim, quantidade de produto utilizado ali vai depender da quantidade de ciclos que vai ter na operação. Agora, o Celastic, daí sim tem uma padronização de troca, né? A gente faz obrigatoriamente, independente do movimento e tal, nas nossas operações, a gente tem como padrão um tempo de troca de Celastic. Então, a gente não fica lá gastando energia dosando para ver se tá certo, se não tá, cara, a gente tem como padrão tempo e a gente faz a troca a cada X tempo lá e resolve o nosso problema. Né? legal, Mas tem gente que acaba, vou testar, ver como é que tá meu Celastic. Daí vai lá, testa a dosagem, tá bom ainda. Daí segura mais um pouco, tá bom ainda. Só que isso pode causar algum problema, né? Pode romper um Celastic, pode daí virar uma lambrequeira lá no dosador, enfim. Então a gente tem como padrão uma troca num período, né? legal. Show de bola. Gratidão, Ian. Valeu, Silvio, um abraço. Abraço. Ô, Ângelo, Opa, tira uma dúvida ou duas dúvidas, né? manda. Eu não sei se você falou no começo da sua gravação, mas eu entrei já nessa parte final. Como é Tá. que faz a tranca dos dosadores para o cliente não ter acesso pelo lado de fora? Fica atrás das máquinas, fica na área técnica, então ele não vai ter acesso mesmo.
Beleza. Tu tinha, eu vi, já vim Ah, acompanhando só que tu. assim, ô Leonardo, talvez, muito boa a tua pergunta. O que que a gente faz daí na máquina para o cliente não ter acesso ao dispensador de produtos, né? Isso, exatamente. Talvez seja essa. A gente geralmente adesiva. A gente adesiva ali naquele espaço para que o cliente Uhum. ele nem sabe, desculpa, e atrás daquele adesivo vai ter uma gavetinha. Mas mesmo assim, muitos clientes colocam sabão em pó no tambor. Isso aí, cara, acontece, faz parte do jogo. É prejudicial, mas tem como controlar 100% isso. Entendi. A minha outra dúvida era, porque eu já vi algumas lives sua gravadas, né? Porque eu lhe conheci há, acho que uns 2 dias, eu já tô maratonando Massa, teus vídeos aqui. massa, velho, que bom. Eu vi um estudo que tu fez e eu Hum. queria saber se tu ainda faz ele para minha região, porque eu sou de uma região aqui no Nordeste que é Aham. até uma região de turismo, entendeu? Só que tem umas, chutando baixo aí, umas 60 lavanderias aqui. Queria saber se o mercado já tá 60? Não, saturado. tem. 60 não é possível. Rapaz, só das 60 minutos aqui eu contei 10. Fora as outras empresas, muitas. A Publibox, tem. Rapaz, a região Quantos aqui é mil muito habitantes grande. tem? Hã? Quantos mil habitantes tem na cidade, Leonardo? Se eu não me engano, é. Deixa eu só dar um Google aqui pra não lhe dar informação Qual errada. que é, deixa que eu dou. Qual que é a cidade? Fortaleza, Ceará. Ah, Fortaleza. Tem 2,5 milhões de habitantes. Daí pode ser. Rapaz, se você der um Google aqui, 2 milhões e meio, isso. Dois Se milhões e você meio. der um Ah, Google daí pode aqui, ser, você pode ser. passa para mais de um minuto procurando lavanderia. Assim, eu sei Daí que a pode região ser. é muito grande, tem parte do Beach Park ali, que é uma região metropolitana. Sim. Aí eu queria saber se tu ainda faz esse trabalho, porque qualquer coisa eu queria conversar contigo depois para poder fazer um levantamento. Cara, a gente tem um dos produtos é análise de ponto. A gente pode auxiliar com a análise de ponto. Só que eu lembro sempre que é o seguinte, Leonardo, o análise de ponto, ele não é um fator decisivo, tá? Não Sim, é ele quem vai tomar a decisão. Por que que eu digo isso? A minha primeira operação, eu fui várias reuniões com franquia, inclusive, e uma das franquias, ela recusou o ponto. Falou que não dava naquele ponto ali. E daí, graças ao bom Deus, e daí você quer saber? Então, tchau, eu vou dar meu jeito. Eu vou botar aqui. E daí eu coloquei naquele ponto. E, cara, hoje é a minha melhor operação. Então, assim, mas por quê? Porque a franquia, ela, a única coisa, a única ação e ferramenta que ela tinha era de análise. Entende? sim, Ela levou em consideração várias situações que é conhecimento de quem está ali, né? Que no caso seria eu aqui nesse caso. Então a ferramenta, ela sempre vai ser consultiva. Ela vai entender onde que tu vai estar inserido aquela operação. Por exemplo, será que tu está inserido numa galera realmente de classe C, entende? Ou será que é classe A e B ali no meio e tu não sabe? Ou será que é uma galera mais jovem ou será que é uma galera mais velha que tu vai estar inserido ali? Que isso vai mudar o direcionamento do teu negócio, entende? Então, entendi, assim, ela é uma ferramenta consultiva que vai poder te dar um norte sobre tudo isso. Mas não vai ser ela que vai te dizer, Leonardo, bota aqui. Entendeu? entendi, entendi. Mas sim, cara, eu tenho um produto nosso que a gente faz essa análise junto aí com quem tem interesse. Aí tu pode falar comigo, tem meu número ali no grupo? Me chama ali que a gente Certo. tem uma ideia. Outra, você disse que não tem, nunca fez essa experiência e acabou que eu levei essa ideia aqui pro meu condomínio. Eu tenho um Ah, condomínio de massa. 1.500 apartamentos. Top. Aí eu Bota aí que pensei é na assim. possibilidade também. Cara, bota. Eu não consegui validar isso ainda, tá? Então, por isso que eu não falo tanto sobre isso, né, Leonardo? Tipo, eu não tenho um skin the game nisso, né? Eu não tenho a pele em jogo nisso aí. Mas, cara, dá certo, velho. Com 1.500 apartamentos não tem como dar errado. Mas o que que eu faria? Qual o problema, no meu ponto de vista, em relação a colocar no condomínio? É quando tu tem que colocar um container, que tu tem que fazer um investimento muito alto. Entende? Sim, Entre colocar um container num condomínio e colocar um container em um outro lugar, aberto ao público, eu vou preferir investir num container aberto ao público. Agora, se no condomínio eu tenho a possibilidade de um espacinho lá, colocar dois conjuntinhos de máquina lá para ir testando o negócio, cara, dois conjuntos de máquina, um balcãozinho para separação de roupa e era isso. Entendeu? Para sim, testar. Daí, cara, faz sem medo. Porque daí tu bota dois conjuntinhos, bota um conjunto, testa um mês, pô, começou a dar fluxo, cara, bota dois. Entendeu? Agora, entendi. o que me preocupa só no condomínio, daí eu não falo abertamente isso aí porque eu não tenho validade. É que eu já vi casos do cara investir 250 mil reais num condomínio com menos de mil apartamentos, entende? Eu não sei se eu faria Sim, isso, entendeu? Eu sim, acho que sim. teria potencial em outro lugar. Entendeu? O cara meteu lá conjunto de máquina grande, meteu container, meteu um monte de coisa lá, gastou mais de 200 mil reais. Pra ser limitado aquele público ali, sabe? É Então, isso mesmo, é isso meu medo, se limitar o público, entendeu?
Mas por isso que eu digo, sabe? Agora, colocar os dois conjuntos de máquina lá, daí tu vai ter um investimento de dois conjuntos de máquina. Entendeu? Sim, Dois conjuntos de máquina, um dosador e um sistema de pagamento. Isso não vai. O máximo que vai acontecer ali é retardar um pouquinho o teu payback, mas pouca coisa. Entendeu? Agora tu sim, investir 50, 60 mil reais num container para tu botar dentro de um condomínio, que daí eu, pô, às vezes às vezes dois conjuntos de máquina, vai, tu vai ter um payback aí de 16, 17 meses dentro de um condomínio. Só que se tu colocar mais um container no jogo, vai pular para quase 3 anos, entende? Daí sim. começa a ficar pesado, sabe? Agora, cara, pô, Uhum. se conseguir um payback, botar dois conjuntos de máquina, conseguir um payback de 12, 16 meses, cara, tá lindo. Coloca, porque num condomínio tu não vai se preocupar com limpeza, provavelmente vai ser a governanta lá, a responsável de limpeza do prédio, que já vai fazer a limpeza geral, tu só vai ter que se preocupar com o produto, não precisa se preocupar com segurança, não vai gastar com alarme, com câmera, com nada disso, entendeu? Sim. Daí vale. Deixa eu ver se eu acho, cara. Tem um cara que colocou num condomínio, que daí é como eu imagino, sabe? Que daí faz sentido, assim. Porque daí o gasto é muito baixo. Aqui, achei. Só respondendo a Ângela aí, aliás, a Amanda, ele tem um canal dele, viu, Amanda? É Ah, Ângelo é o nome dele. deixa eu só baixar ela aqui, eu já compartilho aí com vocês para vocês darem uma olhada. Nesse aspecto de condomínio, né? Inclusive, tem um amigo meu que tem um hotel, ele tem uma rede de hotéis. E daí ele fez agora, ele até vai franquear a operação também, que é You Hotéis Inteligentes. São hotéis 100% autônomos. E daí ele quer colocar nas operações de hotéis autônomos um conjunto de máquina em cada hotel. Também tudo automatizado, obviamente. E vai ser mais ou menos nesse aspecto que eu vou mostrar aqui para vocês. Cara, porque daí a gente fez as contas lá, pelo valor que ele vai cobrar, com 16 meses ele ia ter o retorno do investimento. Tá lindo, entende? O cara tem condição ali de botar cada hotel que ele abrir, botar um conjuntinho lá e a cada 16 meses ter o retorno do investimento e depois botar dinheiro para dentro sem se envolver operacionalmente. Por que não, né? Tu tem experiência também em relação à parte de hotelaria ou não? Não. Eu vou colocar para ele, porque ele é muito amigo meu, e daí eu vou auxiliar ele lá nesse processo, né? Mas por conta dele, assim, eu falei, cara, eu não consigo te dizer absolutamente nada, porque eu não sei como é que é o teu público aí, se vai ter, realmente tem essa dor ou não. Enfim, tu vai saber até muito mais do que eu, né? Ele até vai rodar um, um NPS de satisfação lá com o pessoal, e ele vai incluir uma das perguntas se tivesse uma lavanderia de autoatendimento, se eles utilizariam ou não. Ele quer ver, né, se vai ter como é que vai ser a resposta da galera ali para ele conseguir mais ou menos ter uma base de usabilidade do sistema, né? Eu não Mas sei daí- como é essa parte de hotelaria aí para atendimento, assim, hospitalar e tal. Sei que na minha região aqui tem muito, cara. Muito hospital, muito hotel. É região turismo, né? Ah, cara, se tu pega. Não, mas assim, ó, se tu pega uma lavanderia de alto atendimento perto de um hospital que é bem regional, que atrai muita gente de fora e que a galera fica hospedada na região, cara, vai dar certo, entende? Agora, a minha questão é: esse hotel dele é muito voltado para trabalho, assim. Então a galera passa muito a trabalho só. E daí foi isso que a gente estressou juntos, assim, cara, será que essa galera que vem a trabalho, eles vêm com roupa excedente a nível de precisar lavar? Daí o que que a gente conversou? Que, teoricamente, pelo que a gente estressou ali, ele teria que ter um ticket um pouquinho mais baixo para induzir o cara que tá ali a trabalho, ele já voltar para casa com as roupas lavadas. Entende? Que daí, pá, cara, mais. A gente até cogitou no valor lá de 12 reais. Cara, por mais 12 pila, eu já vou voltar com a minha roupinha lavada, chego lá, não incomodo mulher, não incomodo ninguém. Tá tudo pronto pra semana que vem. Entende? Daí pode ser que faz sentido. Ó, vou compartilhar aqui, tela rapidinho, só pra vocês verem o conceito, né? Ó, isso aí é dentro de um condomínio, ó. É assim que eu digo, sabe, Leonardo? Tá vendo que ele não fez nada? Ele botou um conjunto de máquina, o totem de pagamento lá naquela coluna e um balcãozinho de separação de roupa. Só. Isso aqui é a estrutura que já tinha no condomínio, o restante aí. Entende? Olha que bonito que ficou, que clean que ficou. E, cara, investiu aqui 40 mil reais em tudo, possivelmente. O retorno dele vai ser bem rápido, dependendo do fluxo de apartamento que ele tem Exato, lá. exato, exato. Exatamente. Então, assim, nesse conceito aqui, cara, eu arriscaria fácil. Por quê, cara? Eventualmente, num conceito desse aqui, tu tira tudo dali e bota numa outra sala, entendeu? Tu não vai ter tido um investimento tão alto num container. Tudo bem que o container também tu consegue tirar e levar para outro lugar.
mas tu consegue validar com mais tranquilidade, entendeu? Gente, eu vou dar uma. Fechou, Leonardo? Foi, acho que consegui dar uma clarezinha. Matou muita. Show de bola, viu, cara? Matou muito minha ideia aí. Aliás, Massa. matou minha dúvida, quer dizer. Top, irmão. Show de bola. Eu vou dar uma lida ali, vamos ver o que que tem nos comentários. Tenho uma usina solar por assinatura. Isso é muito bom, hein? Eu compro, eu tenho energia solar no mercado, que daí só para lavanderia também, porém tem um excedente ali que eu ainda consumo a mais, daí eu compro fora também. Produtos em pastilha, já viu? Bom, a gente conversou ali com o Sullivan, né? Todas as lavanderias, pagamento realizado por QR Codes. Tem Pix via QR Code, né? Mas se não, são realizados via crédito e débito ali, né? Leonardo, como trancar o dosador da máquina para o cliente? A gente conversou já. Amanda, olá, tudo bem? Qual fornecedor você indica de dosador? Amanda, lá no Instagram, Ângelo Manarim, tem na bio vários links. Um deles é de indicação de fornecedores. Preenche lá e daí tu vai receber no teu e-mail a indicação dos nossos fornecedores que a gente validou, que a gente comprou, enfim, que são confiáveis. Davidson, lavanderia em container em estacionamentos, pátios de supermercados é uma boa alternativa? Sim, Davidson. Com certeza, às vezes não tem lá uma sala, né, propriamente dita, mas existe o espaço para um container. Cara, dependendo da situação, vale a pena sim. Dependendo do local ali, da visibilidade que vai te trazer, cara, o supermercado naturalmente geralmente já tem um fluxo de pessoas, né? E daí tu casa com conveniência também, então pode ser uma boa alternativa sem dúvida. Leonardo, eu vi um estudo que você faz para melhor região para montar, você faz isso ainda? A gente conversou também, né, Leonardo? Amanda, onde estão os vídeos? Qual canal no YouTube? Acho que foi aquele que o Leonardo respondeu, né? Obrigado e tal. Amanda, mas vale a pena colocar em condomínio com relação a aluguel de área? Geralmente, Amanda, em condomínio, não, a galera não cobra aluguel. Geralmente, tá? Porque é um espaço muito pequeno. O que ela vai cobrar ali, às vezes, é um percentual em cima do valor de venda. Inclusive, é até melhor negociar assim, porque daí, obrigatoriamente, vai só pagar se o negócio realmente fluir, né? Do que um aluguel pré-disposto. Mas, geralmente, nem aluguel para esse tipo de negócio é cobrado, tá? Esse cara daquela foto ali, por exemplo, eles não cobram nem aluguel, cara. Pessoal, vou precisar sair, tenta achar os vídeos no YouTube. Vamos, mas eu acho que tu tá aqui ainda, né? É Ângelo Manarim, lá no YouTube. Leonardo, já pensou em atacadão? Sim, eu tenho, tá, Leonardo? Em atacadão, uma operação, e tô abrindo outra dia 31 de julho em atacado também. Atacado é bom, cara. Atacado é muito bom. Não é o único lugar, mas. Eita, são duas Amandas. Beleza. Agora me confundiu tudo aí. Mas tomara que tenha dado clareza. Atacado é muito bom, tá, Leonardo? O único detalhe você atentar ao seguinte: é um atacado de uso excepcionalmente uma vez no mês, só para fazer a compra, o rancho do mês, ou é um de fluxo, né? Se for um de fluxo, é melhor do que aquele que vai uma vez por mês só. Porque eles que vai uma vez por mês só, geralmente ele é em ponta de BR, ele é mais deslocado, o cara necessariamente precisa pegar o carro e ir lá, ele não vai querer ir lá sempre, né? Onde eu tenho as minhas lojas, elas são meio integradas dentro da cidade, assim. Então, ele é um atacado, mas ao mesmo tempo ele é um mercado de bairro daquela operação. São duas amantes. Eu tenho amizade em atacado, posso procurar saber. Perfeito, cara. O que que eu faço nos atacados aqui? Eu me inscrevo no imobiliário deles e fico na fila lá para montar a lavanderia de alta renda. E volta e meia eles vêm, ô, Ângelo, tem uma possibilidade em tal lugar. Eu vou lá, analiso e, cara, quero? Não, não quero. Dá pra fazer isso também. Fechou? Gente, brigadão. No fim eu achei que ia ser super rápido e rendeu. O meu atacado é do lado do apartamento, ó. Então, se é integrado aí com as casas, cara, ao mesmo tempo o mercado de bairro é atacado. Faz muito sentido porque tu tem a visibilidade gigante aí do atacado, né, na loja. Fechou, galera? Brigadão. Brigadão pela presença de todo mundo aí, por esse tempo dedicado aí comigo. E tamo junto, tá bom? Um abração, fica com Deus. Até mais.